e diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém que em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonhe de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os teus filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O sermão que eu vos quero pregar é um sermão que chama-se Jesus próximo e poderoso. O sofrimento, ela faz parte da vida humana, da vida do homem. É incontornável o homem não sofrer, porque faz parte da vida. Mas ele se intensifica e se torna insuportável quando nós não percebemos o quão Jesus está próximo e o quanto Jesus ele é poderoso. E na cruz, Jesus ele não somente mostra o seu poder para aniquilar a morte e o jugo que estava sobre nós, mas ele também nos aproxima, não somente da cruz, mas do seu poder, tornando assim um auxiliador para todos os nossos sofrimentos. Basicamente é isso que eu vos quero pregar. Hoje nós vamos falar de sofrimento, mas é um sofrimento que tem Jesus do lado. Não é um sofrimento teórico que Jesus sofreu, mas um sofrimento real. E eu preciso da ajuda do Espírito Santo para falar de um tema tão complexo e que às vezes mexe com as nossas emoções. Vamos pedir o Espírito Santo para nos orientar nesse momento? Querido Deus, nós te louvamos pela oportunidade que temos de ser igreja neste lugar.
de desfrutar, ó Pai, dessas instalações que tão prontamente a Igreja Evangélica de Algés nos cede. Obrigado, ó Deus, porque nós temos aqui pessoas de tantos lugares diferentes, com expectativas para receber a Tua mensagem. Muitas pessoas entraram aqui, às vezes triste ou feliz. Somente o Senhor pode esquadrilhar, ó Deus, todos esses corações e saber o que cada um necessita, Pai. É por isso que nós colocamos diante do Senhor esse tempo, para que não seja o Newton a falar, e sim o Senhor a ministrar aos corações que aqui estão, Pai. Me dê coragem e intrepidez para tratar de um assunto complexo que mexe com as nossas emoções, mas que o Teu Espírito Santo use esse momento, Deus, para nos fazer crescer e confiar ainda mais no Senhor. É no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Tem aqui o sermão. Na semana passada o pastor Tiago, ele tratou do capítulo 1 de Hebreus. Nós demos início a essa série. E o título do sermão do pastor Tiago era Jesus não é bom, Ele é muito bom. Nós vemos que no capítulo 1, o autor de Hebreus, ele compara Jesus com os anjos. E nós hoje vamos tratar também um pouco dessa comparação, porque o capítulo 1 e o capítulo 2 fala justamente da comparação com os anjos. Se no capítulo 1, o autor ele tratou da pessoa de Jesus em comparado com os anjos, nós vamos ver que no capítulo 2 vai tratar da mensagem, uma comparação da própria mensagem dos anjos com a mensagem de Jesus. Então, nós avançamos para o capítulo 2 de Hebreus e percebemos que a sequência do argumento é o mesmo. Jesus, ele é superior aos anjos. Logo no primeiro verso, o autor nos chama a atenção com clareza. Importa que nos apeguemos com firmezas às verdades que foram ouvidas. No verso 1 do capítulo 1, fala, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A sequência continua a mesma. Nós precisamos nos apegar à mensagem que nós ouvimos. O que está sendo tratado aqui exige a nossa máxima atenção. Há um contraste evidente entre a mensagem transmitida pelos anjos, a lei, e nós encontramos que o próprio povo judeu, ele entendia que a lei foi dada pelos anjos. Vocês podem ir em Deuteronômio 33, no verso 2, que lá vai estar a falar que a lei foi entregada por meio dos anjos. E há um contraste aqui da mensagem anunciada por Jesus, que é o Evangelho. O argumento é simples e contundente. Se a lei foi entregue por meio de anjos, se a lei que foi entregue por meio de anjos, ela não podia ser tratada com desprezo, o verso 3 vai falar, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação por meio do Evangelho? Esse é o argumento do autor. E essa pergunta é dirigida a um povo que estava a sofrer, que estava ponderando o regresso ao judaísmo por conta da perseguição. Essa mensagem é entregue a eles. A mensagem cujo autor é o próprio Jesus, ela não poderia ser negligenciada. Os hebreus deveriam prestar mais reverência ao Evangelho do que à lei. Por quê? Porque o peso da doutrina está na pessoa do seu autor. Jesus, ele é superior aos anjos. É por isso que no capítulo anterior ele vai falar da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Se eles estavam tentando regressar ao judaísmo, que foi uma doutrina entregue pelos anjos,
como eles poderiam negligenciar isso e retroceder? Sendo que o próprio Jesus, o Filho de Deus, havia entregue-lhes o Evangelho. E aqui nós vemos, meus irmãos, o Evangelho, ele é de Jesus. O autor depois vai falar que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, no capítulo 12. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando vocês dão testemunho nos diferentes lugares que vocês estão dando testemunho, cumprindo aquilo que o Evangelho exige, vocês estão dando testemunho da pessoa de Jesus. Porque Jesus é o autor. É isso que está em causa. Quando um mensageiro, ele é incumbido de levar uma mensagem, ele não pode simplesmente alterar essa mensagem. Porque é o próprio autor, a mensagem, ela descreve quem o autor é. E embora a mensagem está sendo comparada aqui, em último grau, a pessoa também está sendo comparada. Porque o peso da doutrina está no seu autor. E no verso 5, o autor passa a tratar o lugar do homem e o que Jesus tem a ver com isso ao citar o Salmo 8. Eu confesso que esse foi um dos sermões que eu mais demorei para prepará-lo. Deixa eu tomar uma água aqui que minha língua já está... Por quê? Porque, como podemos ver, a maioria dos autores do Novo Testamento, quando eles citam o Antigo Testamento, eles estão fazendo uma interpretação do Antigo Testamento. E quando nós que preparamos o sermão, nós não queremos simplesmente estudar o sermão sem saber de onde vem aquilo que os nossos antepassados, o que a igreja, o que a tradição falou, para simplesmente não ser algo do nosso próprio coração, nós começamos a ler alguns comentários bíblicos. E aí você acaba caindo no dilema: a quem seguir? Por exemplo, Calvino fala que o Salmo 8 não tem nada a ver com homens, tem tudo a ver com Jesus. Aí você vai ler outros pais da igreja e fala assim: não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com o homem. Então a gente começa a preparar o sermão, e eu fiquei mais ou menos 2 dias para compreender aquilo que estava sendo falado no Salmo 8. E no Salmo 8, meus irmãos, descreve que ao homem foi confiada a mordomia da criação. Como lemos no Salmo, ele foi chamado a exercer domínio, a possuir a terra, ele foi chamado a revelar a glória de Deus. No entanto, o pecado impediu o homem de cumprir com esse papel, a sua missão inicial. O ser humano passou a viver como criaturas frustradas pelas suas circunstâncias. Quem aqui, às vezes, se sentem frustrados diante das circunstâncias que acontecem? Ou seja, acontece tanta coisa à nossa volta e a gente não tem resposta para isso. É o pecado, meus irmãos. Ao homem foi dada a terra para que ele possa possuir. Ou seja, ele tinha domínio, ele possuía, ele exercia certa liderança sobre os animais. E hoje nós vemos que agora os animais atacam os homens. O homem passou a ser vencido pelas suas tentações, ele passou a ser cercado pelas suas fraquezas. Aquele que deveria ser livre, hoje está preso. E eu não estou fazendo simplesmente uma descrição do Éden, ou de Adão, depois que veio o pecado. Eu estou falando de uma natureza real e ainda hoje. Nós, enquanto homens, estamos livres. Estamos presos quando deveríamos ser livres. Nós deveríamos reinar porque foi entregue o domínio da criação e hoje os homens são escravos. E ao interpretar o Salmo 8, o autor fala que o próprio Jesus, ele restaura,
essa dignidade que o pecado tirou do homem. E aqui nós vemos o autor falar no verso 9 que não foi dada a honra de resgatar o homem aos anjos, mas a Jesus. Essa já é uma forma de interpretar o Salmo 8. Não foi dada a honra a anjos, mas a Jesus. É Ele quem restaura o homem, é Ele que restaura o papel do homem diante da criação. Por isso, quando concebemos Jesus como alguém distante de nós, nós deixamos de compreender quem Ele é, e nós deixamos de compreender quem nós somos. Quando nós enxergamos Jesus longe, como um ser divino, ou simplesmente depois de tudo que já passou, depois da sua ascensão, quando nós concebemos Jesus distante, nós não compreendemos quem Ele é e muito menos quem nós somos. Muitos dos nossos maiores conflitos pessoais surgem exatamente porque nos esquecemos de quem Jesus foi e que Ele foi de fato uma pessoa como nós. Imagina quando tu estás a sofrer alguma tentação, quando tu não consegue imaginar que Jesus passou pelo mesmo, aquilo que deveria ser a sua força para lutar contra a tentação, acaba sendo a sua maior fraqueza. Porque se Jesus não pode te ajudar sendo Jesus, não é o pastor, não é um irmão que vai conseguir te ajudar na sua tentação. É por isso que antes de qualquer coisa, nós levamos as nossas tentações e frustrações diante dele. Nós precisamos conceber que Jesus ele foi como nós, para que possamos avançar com o intuito de conhecê-lo e saber quem somos também. E nesse processo de restauração, não podemos esquecer que essa coroação do homem descrita no Salmo, ela é conquistada por Jesus, por meio do sofrimento da morte, como diz o verso 9. Olha o verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, ou do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Ao ser coroado, Jesus, ele representa o homem. E o autor não está usando aqui uma comparação exclusiva dele mesmo. O próprio apóstolo Paulo, ele compara Jesus como sendo o novo Adão. Ou seja, Adão, ele falhou na sua missão de povoar a terra, de dominar a terra, falhou, e Jesus agora vem e restaura aquele Adão caído, restaura toda a humanidade. O Salmo está a usar a mesma lógica, a interpretação de Hebreus é a mesma lógica. Jesus, ao ser coroado, ele acaba coroando todos que vêm depois dele. É por isso, meus irmãos, que nós devemos ter como um ponto central na nossa fé que a coroação e a glória de Jesus, elas não acontecem apesar da cruz, mas através dela. Eu sei que muitos de nós desejamos glória, desejamos sucesso, podemos dizer, mas poucos de nós querem aquilo que antecede a glória, que é viver através da cruz. O sofrimento que Jesus tomou sobre si foi aquilo que nós, enquanto humanidade caída, lhes oferecemos. Essa coroação que o Salmo descreve é uma coroação que o Pai entrega ao Filho
mas nós, de alguma maneira, também entregamos uma coroa a Jesus. Mas é a coroa de espinhos, meus irmãos. Porque o que nós oferecemos a Jesus foi o sofrimento que ele teve que passar. Isso é o que nós oferecemos. Por isso é importante afirmar que essa glória só é acessível aos homens pelos méritos de Jesus. Essa é a afirmação que o autor de Hebreus quer trazer para aqueles irmãos e que traz também para nós hoje. O que nós oferecemos a Jesus é uma coroa de espinhos, mas ele, ao passar pela morte, ao provar o gosto amargo da ira de Deus, ele nos concede acesso a essa glória que foi destinada ao homem e que o pecado não deixou que o homem desfrutasse. É isso que está em causa. E tendo isso em mente, podemos dizer que a cruz, ela também redefine duas coisas: o conceito de glória e também o conceito de sofrimento. A cruz, ela redefine o conceito de glória, porque por meio da cruz, Jesus, ele é coroado como Filho de Deus e ele abre um acesso a um povo diverso e extenso. E também Jesus, a cruz, ela redefine aquilo que nós entendemos como sofrimento. Ela redefine o conceito que nós temos de sofrimento. Em Jesus, a glória, ela é alcançada por meio do sofrimento. E nós não podemos conceber uma glória que não nos possa custar nada. O sofrimento faz parte, meus irmãos, dessa vida. E o sofrimento é o meio pelo qual nós seremos santificados e alcançaremos a glória que está à nossa espera. O sofrimento, então, meus irmãos, ele não é um pesar. Eu não quero aqui cair numa de masoquista, de desejar o sofrimento. Ninguém aqui deseja. Talvez dos que estão aqui, eu sou o primeiro a querer fugir do sofrimento. Eu, quando, por exemplo, no mês passado, onde eu fiquei mal, eu orava praticamente todos os dias para que Deus me curasse e tirasse de mim aquele sofrimento. Quando nós estamos lutando, por exemplo, na área das finanças, eu oro sem cessar para que o Senhor afaste de mim isso. Mas é por meio desses meios, e desculpe a redundância, que Deus usa para que eu possa ser santificado. O sofrimento, ele é o meio pelo qual o Senhor usa para nos aperfeiçoar. Tiago fala disso, que as provações, ela nos aperfeiçoa. E dela gera a perseverança, dela gera a paciência, dela gera a confiança no próprio Deus. Então, eu não estou falando de se esquivar do sofrimento. Eu não estou falando em buscar o sofrimento. Eu estou falando a permanecer quando o sofrimento ele chega. Não despreze, meus irmãos, a mensagem que vos salva. E o sofrimento faz parte dessa mensagem. Por quê? Por que o sofrimento faz parte da mensagem? Porque foi por meio do sofrimento que nós fomos salvos. Não temos como desejar a salvação sem pensar no quanto custou para Jesus. Eu não estou a falar de como nós pagamos a Jesus ou tentamos retribuir de alguma forma, buscando o sofrimento. Eu estou falando que quando o sofrimento nos chega, nós precisamos compreender que faz parte daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E Deus tem santificado o seu povo por meio do sofrimento. Por exemplo, quando nós oramos, praticamente todos os domingos,
pela igreja perseguida. Deus tem santificado os irmãos que sofrem, e a palavra fala que eles são bem-aventurados. Por meio do sofrimento, Deus nos salva. E os versos seguintes confirmam a afirmação anterior. Por meio do sofrimento que Cristo salvou o homem. E nós queremos destacar pelo menos o verso 10, que diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazesse muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição, na minha versão fala, o príncipe da salvação deles. No verso 10, o autor afirma que era necessário que o autor da nossa salvação fosse aperfeiçoado por meio do sofrimento. No verso 17, no verso 18, nós lemos que Cristo precisou tornar-se semelhante aos irmãos para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel, capaz de socorrer aqueles que são tentados. E aqui reparem no verso 10, esse termo convinha. Esse termo convinha descreve que por meio do sofrimento, Cristo se identificou com o homem, tornando assim capaz de o salvá-lo. Meus irmãos, se Cristo não fosse totalmente homem, esquece salvação. Porque foi o homem que pecou contra Deus. A ira de Deus deveria ser cumprida sobre um homem. Por isso, se Jesus não viesse em corpo, esse corpo igual eu, igual vocês têm, não haveria salvação. Se o sofrimento estivesse sido excluído da humanidade de Cristo, ele seria diferente dos homens, tornando assim incapaz de o salvá-lo. Imagina se Jesus não tivesse sofrido, meus irmãos. Como nós explicaríamos hoje que por meio de Jesus e por meio do sofrimento, Jesus é igual a nós? Jesus seria diferente e, portanto, ele não teria condições de nos salvar. Ele não teria condições de ser o nosso Salvador. Cristo salva o homem porque ele entrou plenamente na condição humana, e inclusive no sofrimento. É complicado para algumas religiões, por exemplo, quando nós comparamos o cristianismo com outras religiões, quando nós afirmamos que Jesus é o nosso Deus, também explicar que Jesus, ele sofreu por isso. Então, como um Deus pode sofrer? Só o cristianismo afirma isso em relação à sua divindade. Ninguém mais afirma isso. Cristo, ele precisou sofrer para que ele fosse um Salvador adequado. Por isso, a sua ajuda ela não é distante e muito menos teórica, mas nasce na experiência real do sofrimento humano. Imagina, Cristo, ele chora e sofre por Lázaro, que morreu, mas se nós não concebemos Jesus igualmente a nós, como nós explicaríamos que Jesus ele se assemelha ao homem, a uma mãe que perde um filho, por exemplo? Como poderíamos explicar que Jesus se compadece disso? Como poderíamos explicar que Jesus, ele se compadece de uma pessoa que sofre porque a sua documentação não chega para ela ficar legal naquele país que o Senhor a leva?
Como podemos explicar que Jesus se compadece quando uma pessoa está enferma no hospital? Se Jesus não fosse plenamente humano, seria muito difícil, eu poderia dizer, impossível. Mas isso acontece. Se por um lado, o sofrimento de Cristo tem um caráter expiatório e salvífico, por outro, ele também possui um caráter sacerdotal. A cruz salva ao mesmo tempo que ela nos aproxima. É por isso que o Daniel cantava, o grupo de louvor cantava, pela cruz ele nos atraiu. Ao encarnar, Jesus tornou-se semelhante ao homem em todos os aspectos, na realidade da carne, nas emoções, nos afetos. Isso significa que ele não apenas sabe como nós sofremos, sabe o que sofremos, mas como nós sofremos. Ele conhece as nossas necessidades, ele padeceu as nossas tentações, ele enfrentou as nossas tristezas. Por isso a sua ajuda ela não é abstrata, a sua ajuda ela não é distante, mas ela é próxima, ela é real. E por isso, porque Cristo sentou e está sentado à direita da majestade, como diz o verso 3 do capítulo 1, aquele que sofre pode encontrar em Jesus um companheiro. Jesus é aquele que compadece das nossas fraquezas. Ele tem poder para nos purificar, para sustentar a nossa dor. Ele tem poder para nos socorrer. Dito isso, meus irmãos, eu não quero que vocês fujam do sofrimento. E eu também não quero que vocês sofram sozinhos. Para já vocês têm uma igreja. E muito melhor do que a igreja, porque todos aqui somos pecadores. Vocês têm um sumo sacerdote que é Jesus. Ele pode cuidar de vocês nesses momentos difíceis. Em Jesus nós encontramos um socorro que une profunda compreensão e uma autoridade suprema para nos socorrer. Fugir ou lutar sozinho é esquecer que já existe um sumo sacerdote pronto e poderoso para nos valer. Então, meu irmão, não viva o sofrimento sozinho. Se apegue a esse Jesus encarnado, Deus feito homem, que não está distante, mas está próximo. E que este conhecimento acerca de Jesus possa alimentar a nossa confiança e o nosso louvor. Querido Deus, nós te louvamos e te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça morada no nosso coração, para que possamos compreender, ó Deus, a tua proximidade conosco, por meio do teu Filho Jesus. E que isso seja uma verdade, ó Pai, uma convicção no nosso coração, para que possamos descansar, ó Deus, em meio ao sofrimento. Ó Deus, e possamos, ó Deus, nos alegrar contigo, ó Deus, sendo fortalecido por intermédio, ó Pai, do teu Filho Jesus e do teu Espírito Santo. É no nome dele que oramos. Em nome de Jesus, amém.